O conhecimento é um dos componentes mais importantes para o sucesso de um investidor. Isso acontece, em especial, devido à relação que existe entre a compreensão do mercado e a escolha de uma estratégia ao investir. Quando você amplia os conhecimentos sobre o mercado financeiro, fica mais fácil avaliar os aspectos de uma estratégia, os resultados que ela pode oferecer e como se expor ao investir. Assim é possível fazer escolhas de modo mais consciente e alinhado com suas necessidades. O conhecimento também traz mais autoconfiança no momento de montar sua carteira. Pense que você decide fazer um investimento no mercado de ações, escolhendo um conjunto de empresas para investir. Ao decidir de forma embasada, é provável que você se sinta mais confiante para manter o dinheiro investido ao longo do tempo. Ademais, mesmo que ocorram quedas pontuais nos preços das ações, há a possibilidade de acompanhar os resultados e de identificar se sua análise ainda faz sentido. Por isso, eu preparei algumas indicações que podem contribuir na sua jornada. Vamos lá? Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista o vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma em sua trajetória como investidor, considere deixar o seu like. Os livros indicados nessa segunda parte têm relação direta com o mercado financeiro e os links estarão na descrição desse vídeo. Vamos a eles! Existem muitas nuances diferentes a respeito do investimento em ações que devem ser consideradas. Investindo em ações de longo prazo aborda todas elas. O autor começa no primeiro capítulo entregando um histórico importante sobre o mercado de ações e também sobre as crises que afetaram as empresas ao longo dos anos. No decorrer dos seus 24 capítulos, Jeremy Siegel explica tudo que o investidor precisa considerar na hora de investir na ação de uma empresa. Vale destacar que o conteúdo do livro, apesar de ser focado no investimento em ações, também aborda vários outros tipos de investimentos para razões de contexto. O leitor também poderá conhecer muitas estratégias de investimento e aprender a como avaliar uma ação da maneira correta. Ou seja, usando a análise fundamentalista. Por outro lado, quem apenas estiver interessado sobre os grandes fatos históricos do mercado de ações, esse livro também apresenta um conteúdo bem completo. Investindo em ações de longo prazo é um dos livros de investimento mais lidos do mundo e aborda questões essenciais para o investidor, como classes de ativos, retornos, diversificação e gerenciamento de risco. Por isso, ao montar uma carteira com boas empresas e pensando no longo prazo, as chances de ganhar dinheiro na bolsa de valores são grandes. Se no curto prazo o mercado acionário apresenta uma maior volatilidade e risco, no longo prazo ele tende a seguir os fundamentos das ações. Jeremy Siegel dedicou anos da sua vida aos estudos sobre investimentos de longo prazo. A alternância entre momentos de início e término das aplicações ou diferentes momentos econômicos podem produzir resultados diferentes. Mas o que o autor deseja é que os leitores vejam a estabilidade dos retornos reais ao longo do tempo. Na renda variável, as ações flutuam tanto abaixo quanto acima da linha, mas eventualmente retornam à tendência. Isso não acontece em prazos mais curtos, quando a volatilidade é maior, mas no longo prazo são os fundamentos que determinam. Siegel ainda diz que as ações são excelentes para a proteção no longo prazo contra a inflação. O jeito Peter Lynch de investir. Esse livro é excelente fonte de conhecimento para investidores iniciantes e experientes, apresentando estratégias simples e práticas para investir em ações. É escrito em uma linguagem simples e acessível, apresentando um guia para investir em ações com base na filosofia de Lynch, e, particularmente, tornou minha leitura simples e descontraída. É uma leitura essencial para qualquer pessoa que deseja investir. Ele enfatiza a importância da pesquisa cuidadosa das empresas, observando as tendências do mercado e a análise profunda dos fundamentos das empresas antes de investir. O autor também apresenta algumas técnicas avançadas de investimento, como a identificação de ações subvalorizadas e a importância de olhar além dos dados financeiros básicos para encontrar oportunidades de investimento. O autor argumenta que é importante investir em empresas que você entende e que tenham um modelo de negócio sólido. Ao longo do livro, Lynch compartilha suas próprias experiências e lições aprendidas ao longo de sua carreira no mercado de ações. Ele também fornece conselhos práticos sobre como os investidores devem gerenciar o seu portfólio e minimizar os riscos associados ao investimento em ações. Há uma abordagem que discute a importância da pesquisa e a análise para identificar as melhores oportunidades de investimento, bem como a necessidade de ser paciente
e evitar a tentação de seguir tendências de mercado. Lynch usa exemplos práticos de investimentos bem-sucedidos que ele fez no passado e como ele aplicou sua filosofia de investimento para alcançar retornos acima da média, tornando fácil de entender os conceitos e dinamizando a leitura. Já o Décio Bazin, no Faça Fortuna com Ações, passa a mensagem do acúmulo de patrimônio e da escolha de ativos que pagam dividendos como um dos critérios mais relevantes para investir. Primeiramente, o livro tem como missão mostrar que o investidor com paciência e disciplina tende a se beneficiar mais do que os especuladores. Assim, a essência do pensamento de Bazin é em torno de empresas boas pagadoras de dividendos. Elas permitem uma receita recorrente de forma passiva, sendo indicativos de boas ações. De fato, o autor afirma que é perfeitamente possível viver de dividendos. Por exemplo, ele dizia que seus dividendos eram equivalentes ao salário de um presidente de empresa. O livro mostra como você, investidor, verá muitas altas e quedas ao longo do tempo. No entanto, se você continuar pensando na empresa como um sólido negócio, deixará de pensar tanto em especulação. A obra traz diversos exemplos de especuladores que, durante momentos de crise e de desvalorização, perderam muito dinheiro, alguns perdendo tudo que tinham. Entretanto, o verdadeiro investidor sabe que, depois que o tempo passar, ele estará pronto. Assim, o verdadeiro investidor não deve abraçar a mentalidade de estar num jogo, de tentar fazer adivinhações. Além disso, o livro mostra uma série de personagens interessantes que fazem dinheiro ou se prejudicam com a especulação de ativos na bolsa, o que ajuda ainda mais a compreender o funcionamento do mercado de ações. É surpreendente verificar como o Décio Bazin conseguiu se manter consistente ao longo dos anos, mesmo com todas as histórias de especulação que só quem esteve dentro do mercado financeiro compreende. Agora é preciso apenas um cuidado. Considerando que foi escrito em uma época diferente em relação ao mercado financeiro, nem todas as recomendações devem ser aplicadas indiscriminadamente e algumas circunstâncias narradas na obra remetem à época em que se deu sua publicação. Claro que isso não impede que o livro seja bom. Ele é ótimo. Só é preciso entender que algumas coisas necessitam de contextualização na hora de ler e o leitor deve extrair aquilo que entender proveitoso. Vale a pena ler Faça Fortuna com Ações. Apesar da pequena ressalva, que é válida para outras obras, o livro possui várias lições que ainda são atuais e podem ser colocadas em prática. O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, é um livro publicado originalmente em 1949, que ensina os princípios básicos do investimento em ações de maneira segura e astuta. O livro apresenta duas abordagens principais para investir: o investimento defensivo e o investimento em valor. A primeira é focada em minimizar os riscos e proteger o capital investido, enquanto a segunda busca investir em ações subvalorizadas com potencial de valorização a longo prazo. Graham enfatiza a importância da análise fundamentalista para escolher ações e evitar a especulação. Ele também destaca a importância da paciência e disciplina para alcançar o sucesso no investimento. O livro continua sendo uma referência para investidores, com seus ensinamentos atemporais e sua abordagem prudente e disciplinada. A obra também destaca a importância da psicologia que envolve o investidor, onde alerta para os perigos da ganância e do medo que podem levar investidores a tomar decisões irracionais e prejudicar seus resultados financeiros. O livro oferece um guia completo e claro para investir em ações com fundamentos sobre o mercado financeiro, enfatizando a importância da análise fundamentalista e da alocação de ativos para investir com segurança e sabedoria. Também enfatiza a importância da disciplina e o poder do hábito, incentivando os investidores a serem pacientes e disciplinados. Assim, o investidor consegue resistir à tentação de seguir tendências de curto prazo ou tomar decisões baseadas em emoções. Com muita maestria, o investidor inteligente reconhece a influência da psicologia no comportamento do investidor. Por exemplo, ele destaca os perigos da ganância, do medo e da especulação que podem impactar diretamente na sua vida financeira de forma muito prejudicial. A obra é excelente, principalmente por Graham oferecer ao longo de todo o livro conselhos práticos e úteis para ajudar os investidores a aplicar seus princípios e a alcançar o sucesso a longo prazo com seus investimentos. O que é mais importante para o investidor? O título do livro de Howard Marks pode sugerir a alguns a existência de um insight a ser chamado de o mais importante. Logo na introdução fica claro que isso não existe. A obra, na verdade, destrincha uma série de lições que foram aprendidas e testadas ao longo da carreira do autor.
Muitos tópicos interessantes são abordados, e um dos mais importantes é o que ele chama de pensamento de segundo nível, que seria uma forma mais profunda e complexa de pensar. Essa é uma característica dos grandes investidores que conseguem analisar o cenário de uma forma mais sofisticada e fazer análises mais assertivas. Marx faz revelações sobre a eficiência do mercado e suas limitações, e acredita que a palavra eficiente faz sentido quando se trata de um mercado ser rápido para incorporar informações, mas não no sentido de estar correto. As emoções e os fatores psicológicos dos seres humanos levam a grandes erros e ineficiências, abrindo espaço para oportunidades. Preços em patamares elevados decorrem do comportamento dos investidores quando tomados por excesso de otimismo. Dessa forma, ao quantificar o valor intrínseco das empresas, é possível checar quais ativos estão sendo negociados a preços mais baratos e assim encontrar pechinchas. É importante notar, por razões psicológicas de outros investidores, que mesmo acertando no valor intrínseco, o preço de um ativo pode se estabelecer em qualquer nível no curto prazo, independentemente dos fundamentos. É necessário, portanto, ter paciência e estômago, pois estar certo sobre algo não significa estar certo agora. O autor destina alguns capítulos para falar de risco. É importante ter foco na consistência de longo prazo, afinal, em períodos de prosperidade, muitas vezes os maiores retornos vão ao encontro daqueles que assumem maiores riscos. Ele aponta que a marca do bom investidor é um bom controle de risco e saber se afastar das negociações quando os preços estão elevados. Os ciclos econômicos também ganham destaque na obra de Marx. Nós, humanos, somos muito mais emotivos e inconsistentes do que estáveis e analíticos, fazendo com que o mundo tenha comportamento cíclico. O autor compara as oscilações do mercado a um pêndulo. Sempre que o pêndulo está perto de uma das extremidades, mais cedo ou mais tarde ele é forçado a voltar pelo próprio peso. Enquanto uma extremidade é formada por ganância, credulidade e tolerância, a outra é formada por medo, ceticismo e aversão ao risco. De um lado existe o risco de perder dinheiro e do outro o risco de perder oportunidades. É possível eliminar qualquer um deles quase integralmente, mas não ambos. Ele descreve a maioria dos investidores como seguidores de tendência que contribuem como uma manada no movimento do pêndulo. Os bons investidores, no entanto, fazem o oposto, pois não é possível conseguir bons lucros comprando o que agrada a todos. Prever os ciclos seria ótimo, mas a única certeza que se pode ter é que eles existirão. Diante da possibilidade de prever o futuro, ou impossibilidade, Marx sugere tentar simplesmente descobrir em que ponto do ciclo nos encontramos e o que isso significa para os ativos. O Investidor em Ações de Dividendos, do Orlean Martins e do Felipe Pontes, apresenta uma série de aplicações e análises de empresa utilizando dados reais. A aplicação das técnicas estudadas na academia é apresentada no mundo real como um diferencial de serem detalhadas as dificuldades que habitualmente são encontradas nas análises de empresa e na formação de carteiras de investimento que obtiveram sucesso. Tudo isso com fundamento na literatura científica, que é uma grande aliada. Nesse contexto, o Dividend Investing é apresentado como uma estratégia de investimento focada em ações de boas empresas pagadoras de dividendos. Ela é uma estratégia que se apresenta como intermediária às famosas estratégias de Value Investing, ou investimento em valor, e de Growth Investing, um investimento em crescimento. O Dividend Investing não privilegia apenas empresas de valor descontadas ou baratas, mas também aquelas com potencial de crescimento. No livro é feita a sua apresentação, contando a parte histórica dos dividendos e dos principais investidores bilionários que criaram riqueza com eles no Brasil, demonstrando o passo a passo dos processos de seleção, análise e valuation de boas empresas pagadoras de dividendos. Vale lembrar que os links para cada um desses livros estarão na descrição do vídeo. E aí, qual desses você já leu? Tem alguma outra sugestão que não está na lista? Deixe aqui nos comentários. Por hoje é isso, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.